Sejam todos bem-vindos à Semana da Ressonância Magnética e hoje a gente vai iniciar a nossa segunda aula. Espero que você tenha assistido o primeiro vídeo da semana para você pegar toda uma base do que está sendo falado e acompanhar todo o conteúdo que está sendo passado para você aqui na Semana da Ressonância Magnética. E para a nossa segunda aula, a gente vai entrar em um assunto um pouquinho mais denso, vamos falar sobre princípios físicos relacionados à ressonância magnética. E quando a gente fala de princípios físicos, vale a pena a gente relembrar dos dois principais itens da ressonância, que é o campo magnético. Esse campo magnético ele é medido em Tesla, então Tesla é a unidade de medida para campo magnético. Tesla por causa de Nikola Tesla. Na primeira aula eu já dei um pouquinho de uma explicação relacionada a isso. O que eu gostaria que você anotasse agora, qual é a função do campo magnético na ressonância? Então, quando a gente fala de campo magnético na ressonância, a função dele é atrair metais. Brincadeira, galera? A função dele é alinhar os prótons de hidrogênio. Então, o campo magnético vai alinhar os prótons de hidrogênio. E o nosso segundo item é a radiofrequência. Então, o campo magnético alinha os prótons de hidrogênio e a radiofrequência ela vai provocar uma excitação dos prótons de hidrogênio. Por que os prótons de hidrogênio são utilizados na ressonância? Então, como eu havia falado também na nossa primeira aula, o nosso corpo basicamente é composto de 70% de água, H2O. Então, o nosso corpo ele é rico em hidrogênio e esses hidrogênios eles têm um movimento característico conhecido como spin nuclear. Só por causa da gente ter 70% de hidrogênio no nosso corpo, ele é o núcleo utilizado? Não, porque o hidrogênio, o núcleo do hidrogênio, ele é classificado como um dipolo, ou seja, ele tem um polo positivo e um polo negativo. Cargas opostas mais movimento geram magnetismo, que é o interessante para a ressonância magnética. Então, o hidrogênio é o núcleo ativo responsável por enviar um sinal para a formação da imagem na ressonância magnética. E aqui algumas propriedades desses princípios físicos relacionados ao hidrogênio. Então, o núcleo ativo na ressonância magnética é aquele que possui polaridade ou peso molecular ímpar, uma carga positiva e uma carga negativa. O hidrogênio é esse núcleo utilizado na ressonância magnética pelo fato de ter uma alta concentração de hidrogênio no nosso organismo. E quando a gente pega esse hidrogênio e coloca ele na presença de um campo magnético, é o núcleo que apresenta a constante giromagnética mais alta de todas. Então ele consegue manter essa constante giromagnética na presença deste campo magnético. Então, por esse motivo, a gente acaba utilizando o hidrogênio. Então, os prótons de hidrogênio interagindo com o campo magnético, eles podem se comportar de duas formas. Os prótons podem se comportar de forma paralela ou de forma antiparalela. E na literatura, esse comportamento dos prótons de hidrogênio pode aparecer descrito também como paralelo, spin up, antiparalelo, spin down. Paralelo na mesma direção do campo magnético, antiparalelo na direção contrária desse campo magnético. O campo magnético, quando ele é baixo, ele tem mais prótons antiparalelo devido à baixa intensidade do campo magnético e o alto movimento precessional do hidrogênio. Então, basicamente é isso que acontece. A gente coloca o paciente dentro do magneto e esses prótons do hidrogênio tendem a ficar alinhados à direção desse campo magnético. Todos? Não. Como eu havia explicado para você, alguns prótons vão se comportar paralelamente e outros prótons vão se comportar antiparalelamente. Então aqui a gente fala que os paralelos spin up e antiparalelo spin down. E aí eles assumem esse movimento na presença de um campo magnético chamado movimento de precessão ou movimento precessional do hidrogênio. Dessa forma, então na presença do campo magnético,
ele vai assumir um giro com uma determinada direção e eles vão ficar assim, ó, todos alinhadinhos na direção do campo magnético. Repare, os que estão com as setinhas para cima são os prótons paralelos e os que estão com as setinhas para baixo são os prótons antiparalelos. Então aqui a gente tem a interação do campo magnético com os prótons de hidrogênio. Forma a imagem só com isso? Não. A gente vai acrescentar o nosso segundo item, radiofrequência. E vou falar algumas características da radiofrequência. Uma principal característica da radiofrequência é o comprimento da onda. Se a radiofrequência tem um comprimento de onda grande, lembrando que o comprimento de uma onda é inversamente proporcional à sua energia. Se o comprimento da onda é grande, a energia é baixa. Se a energia é baixa, não gera ionização. Então, por isso que a ressonância magnética não tem radiação ionizante. Ela vai atuar no próton de hidrogênio. Essa radiofrequência ela tem uma transparência ao sistema biológico, ou seja, eu estou sob uma influência de uma radiofrequência nesse exato momento, mas eu não consigo visualizar essa radiofrequência. Nesse exato momento, por exemplo, está chegando aqui nesse ambiente ondas de rádio, ondas de celular, são tudo ondas de radiofrequência. Porém, eu não consigo visualizar a radiofrequência. Na ressonância magnética, a gente consegue escutar a radiofrequência, mas visualizar não. E qual é a função dessa radiofrequência? Excitar os prótons de hidrogênio. Então, o campo magnético provoca o alinhamento e a radiofrequência provoca uma excitação. Então, eles assumem uma posição na presença de um campo magnético. Isso aqui é chamado de movimento de precessão ou movimento precessional, quando tem o alinhamento dos prótons de hidrogênio sobre a influência de um campo magnético externo, e aí a gente entra com a radiofrequência. Então essa radiofrequência vai induzir os prótons de hidrogênio a um plano transverso. E quando eles chegam nesse plano, a gente tem uma intensidade de sinal e esse sinal ele é coletado. E agora eu vou tentar explicar para vocês a interação do campo magnético e da radiofrequência e como a gente coleta esse sinal para formar uma imagem. Essa pontinha vermelha aqui é um artefato do slide, então você vai desconsiderar isso agora. E a gente tem isso aqui, ó. Uma linha nessa direção, que representa o meu B0, e a linha verde nessa direção, que vai representar a direção do pulso de radiofrequência. Então, azul, ó, B0, e a linha verdinha, repare que formou um ângulo de 90 graus. Então, a gente vai classificar isso aí como posição de 90 graus. Então, eu vou ter, ó, campo magnético e a direção da radiofrequência nesse pulso de 90 graus. Como que vai funcionar isso? Então a gente tem, ó, os prótons de hidrogênio todos bagunçados de forma aleatória, desordenada. Esse movimento dos hidrogênios a gente chama de spin nuclear. Se a gente pega esses hidrogênios e agora coloca eles na presença de um campo magnético externo, olha o que acontece com esses hidrogênios. Os hidrogênios que estavam todos bagunçados assumem um movimento. E esse movimento é um movimento precessional. Os hidrogênios, representados pela corzinha azul, são os spin-up, os prótons paralelos, e na corzinha vermelha, os spin-downs, os prótons antiparalelos. Só com o campo magnético e gerando o alinhamento dos hidrogênios vai formar imagem? A gente já aprendeu que não. Falta o nosso segundo item. E qual é esse item? A radiofrequência. Então, quando eu mando, ó, uma radiofrequência para interagir com esses prótons de hidrogênio, eles saem desse plano e vão na direção do pulso de radiofrequência que eu estou mandando, que vai ser um pulso de 90 graus. Ó. Os hidrogênios vêm precessionar aqui embaixo. Quando essa radiofrequência é desligada, o que acontece? A tendência dos hidrogênios eles sofrerem a influência novamente do campo magnético e voltar ao seu momento inicial. Mas nesse momento de relaxamento dos hidrogênios, assim que esses hidrogênios chegam no pulso de 90 graus e a radiofrequência é desligado, é emitido, ó, uma radiofrequência pelos prótons de hidrogênio. O que é essa frequência emitida pelo próton de hidrogênio?
nada mais é do que um sinal, e esse sinal representa o nosso parâmetro tempo de eco. Então isso aqui é feito centenas de vezes durante uma aquisição, e esses ecos vão sendo coletados para depois serem codificados em uma imagem. Então, se eu desligo essa radiofrequência, esses hidrogênios retornam à sua posição inicial, que é o nosso movimento de precessão. Então, os dois itens, campo magnético e radiofrequência, trabalham exatamente dessa forma para a gente gerar uma imagem por meio da ressonância magnética. E agora a gente vai falar de sequências de pulsos. Quando a gente fala de sequências básicas na ressonância magnética, então a gente vai estar lá voltando, né, desde o comecinho. O núcleo lá dos prótons de hidrogênio, spin nuclear, precessão. Então a gente está trabalhando com o movimento de excitação e relaxamento do hidrogênio. E dessas interações teremos as 3 sequências mais básicas da ressonância. Eu costumo brincar que isso aqui é o arroz com feijão da ressonância magnética. Uma sequência chamada T1, onde temos um relaxamento em um plano longitudinal. Essa sequência T1, teremos a gordura com hipersinal. Teremos a sequência T2, um relaxamento no plano transversal, onde teremos o líquido com hipersinal. E quando eu quero uma sequência DP, é a relação entre uma ponderação T1 e uma ponderação T2. E aí eu costumo falar que tanto o líquido quanto a gordura aparecem como isossinal. Então aqui a gente tem os dois parâmetros, tempo de repetição e tempo de eco, que controla as características de uma sequência. Então, se eu trabalho com tempo de repetição em torno de 100 a 650 milissegundos e um tempo de eco em torno de 10 a 40 milissegundos, eu dou origem a uma sequência chamada de T1. Se eu trabalho com um tempo de repetição maior do que 1000 milissegundos e um tempo de eco maior do que 90 milissegundos, a gente tem uma sequência T2. E a sequência DP, eu continuo trabalhando com um tempo de repetição alto, acima de 1000 milissegundos, e um tempo de eco intermediário, em torno de 20 a 85 milissegundos, eu dou origem a uma sequência DP. Então, eu tenho lá o pulso de excitação de 90 graus. Após esse pulso, eu vou coletar um sinal. Esse tempo do pulso de 90 graus à coleta do sinal, a gente chama esse pulso de TE, é o nosso tempo de eco. Só com um pulso de excitação e uma coleta de sinal eu formo uma imagem? Não. Isso tem que ser realizado centenas de vezes durante a minha aquisição. Então eu vou iniciar um outro pulso de excitação de 90 graus e depois eu coleto outro sinal. A distância entre os dois pulsos de 90 graus é o meu tempo de repetição. O tempo entre o meu pulso de 90 graus e a coleta de sinal é o meu tempo de eco. E aí isso aí vai se repetindo consecutivamente durante a minha aquisição. Então, relembrando, agora que você tem as informações desses parâmetros, tempo de repetição e tempo de eco, a gente vai relembrar esse slide. Está lá o artefato, ele está persistindo aqui no nosso slide. A gente tem setinha azul e a setinha verde. A azul está simbolizando para a gente o campo magnético e o vermelhinho está simbolizando para a gente a direção do pulso de radiofrequência. Temos lá os espinhas aleatórios, tudo bagunçado, spin nuclear. Só com isso eu formo a imagem? Não. Além desses espinhos nucleares serem jogados para dentro do campo magnético para assumirem um movimento precessional, e aí os prótons se comportam de forma paralela e antiparalela, a gente vai precisar da radiofrequência. Então, quando eu mando esse pulso de radiofrequência, eles vão para 90 graus e quando eles começam a relaxar, eu tenho uma frequência liberada por esse hidrogênio. O que é essa frequência? É o meu sinal e é o meu tempo de eco. Então, o tempo que ele saiu, chegou em 90 e eu coletei esse sinal, é o meu TE, tempo de eco. Quando ele começar a relaxar de novo sobre a influência do campo magnético, assumindo novamente lá o meu movimento precessional, eu vou dar outro
pulso excitatório de 90 graus. E esse é o meu TR. Então ele vai trabalhar dessa forma. Então quando a gente tem esse barulho, ó, são os ecos sendo coletados para a gente gerar uma imagem. Por isso que tem esse barulho dentro da ressonância magnética. Aqui nesse slide, mostrando algumas características da sequência T1, T2 e T3. Então quando a gente fala de uma sequência T1, a água aparece com hipossinal e a gordura aparece com hipersinal. Então numa sequência T1, geralmente a gordura vai aparecer branca, vai aparecer brilhando numa sequência T1. Quando a gente fala de uma sequência T2, quem aparece com hipersinal é o líquido e a gordura agora vai aparecer com hipossinal em uma sequência T2. Então, na sequência T2, quem brilha é o líquido, ao invés da gordura, que é a característica da T1. Quando eu falo de uma sequência DP, tanto o líquido quanto a gordura aparece com isossinal. Aqui numa sequência T1, a gente tem a gordura em volta da cabeça com hipersinal e o líquido cérebro raquidiano com hipossinal. Então o líquido aparece escuro e a gordura aparece branca. Olha o líquido do cristalino como está escuro. Olha o líquido dos ventrículos como aparece escurinho. Ó, septo pelúcido dividindo, ventrículo lateral direito do ventrículo lateral esquerdo. E a gordura em volta da cabeça branquinha. Gordura com hipersinal, T1. Olha como que vai abrir a mente de vocês agora, a sua mente. Agora quando a gente faz uma sequência T2, ó, é meio que uma inversão de janela. Ó. O líquido do cristalino ficou branquinho, a gordura já diminuiu o sinal. O líquido na parte posterior dos ventrículos branquinho. E o líquido aqui nos ventrículos laterais também com hipersinal. Então quando o líquido aparece com hipersinal, uma sequência ponderada em T2. Aqui nessas imagens fica muito fácil da gente diferenciar uma sequência T1 de uma sequência T2. Então a gente vai observar nos líquidos dentro do líquido, né, dentro do ventrículo lateral, septo pelúcido dividindo o ventrículo lateral esquerdo do direito, o líquido pretinho, ó, e toda a gordura em volta da cabeça branquinho. Então é uma sequência ponderada em T1. Se o líquido aparece branquinho, uma sequência ponderada em T2. E essas sequências a gente consegue diferenciar facilmente também em outros planos de corte. Ó. No sagital, dá para perceber que o líquido entre os sulcos cerebrais está pretinho e toda a gordurinha ó, em volta da cabeça branquinho, uma sequência T1. Aqui o líquido está branquinho e a gordura diminui um pouquinho sua intensidade de sinal, uma sequência ponderada em T2. Aí teremos ó, um crânio sagital T1, sagital T2 e um sagital DP. Imagens tiradas da aula do Dr. Gesiel. Obrigado, Dr. Gesiel, por ter cedido essas imagens para mim, tá bom? Então aqui a gente tem uma imagem ponderada em T1, uma imagem sagital ponderada em T2 e uma imagem sagital ponderada em DP. E para a coluna também a gente consegue identificar isso, ó. Anteriormente aos corpos vertebrais T1, o líquido pretinho e a gordura branquinha, tá? Um hipersinal. Então sequência T1. Vamos para a última imagem. Aqui o líquido já está branquinho, a gordura diminuiu um pouquinho a sua intensidade de sinal, uma sequência T2. Olha que interessante. O líquido não está branco e o líquido não está preto. O líquido ficou cinza claro, uma sequência ponderada em DP. E qual a importância da aplicação dessas sequências? Vamos aqui para uma imagem do joelho. Então aqui eu tenho um joelho, tem um corte sagital, T1. Então dá para visualizar, ó, tendão do quadríceps, saindo do quadríceps femoral, inserido na base da patela, do ápice da patela para a tuberosidade da tíbia, a gente tem o ligamento patelar. Parte óssea, terço distal do fêmur e terço proximal da tíbia, aparentemente tudo normalzinho, a gente percebe uma pequena alteraçãozinha aqui ó, na parte posterior do côndilo femoral. Quando realiza a sequência T2 desse paciente, ó, dá para perceber que esse paciente tem um edema ósseo. Isso aqui também a gente constitui como fratura por estresse. E ele também tem um edema articular aqui na parte superior. Popularmente a gente chama isso aqui de água no joelho. Então, a sequência T2 é uma das sequências chaves para a gente rastrear uma patologia. E essas sequências de pulsos, elas podem ser formadas de qual maneira, né? Como que eu posso constituir uma sequência de pulso? Eu posso ter uma sequência chamada gradiente eco, ela é constituída
por um pulso de excitação de 90 graus e a coleta de sinal. Qual é a evolução disso aqui, né? Outra sequência, melhor dizendo. Eu posso ter uma sequência spin-eco, que é constituída por um pulso de excitação de 90 graus, um pulso de refasamento de 180 e eu coleto um sinal. E da sequência spin-eco surgiram as sequências turbo-spin-eco, onde eu tenho um pulso de excitação de 90 graus, 2 ou mais pulsos de refasamento de 180 e no intervalo de cada pulso de 180 graus eu coleto um sinal. Então eu posso ter uma sequência T1 e T2, gradiente eco, spin eco ou turbo spin eco. Então a característica de uma sequência gradiente eco, eu tenho um pulso de excitação de 90 graus e já coleto um sinal, que é o meu eco, meu tempo de eco. O pulso de 90 ao próximo pulso de 90 é o meu TR. Se é constituída dessa forma a sequência, a ponderação, a gente chama de sequência gradiente eco. Como que é uma sequência spin eco? Eu vou ter lá um pulso de 90 graus, um pulso de refasamento de 180 graus e aí eu coleto um sinal. 90 graus, 180 e eu coleto um sinal. Se a sequência é formada desse jeito, é uma sequência que a gente denomina ela de sequência spin-eco. Pulso de excitação de 90 graus, pulso de refasamento de 180 e coleta o sinal. Na prática funciona mais ou menos assim, aplico o pulso de 90, eles vão para o plano de 90 graus, se eu desligar a radiofrequência, esses prótons de hidrogênio vão começar a dispersar sobre a influência do campo, e aí eu aplico o pulso de 180 e jogo os prótons de hidrogênio em fase, coleto um sinal. Então, se a sequência é constituída dessa forma, é uma sequência denominada de spin-eco. 90 graus, pulso de excitação, 180 o pulso de refasamento, e aí eu coleto um sinal. E aí a gente tem as sequências denominadas de fast spin-eco ou pela GE turbo spin-eco, tá bom? O que seria uma sequência fast spin-eco? Eu tenho um pulso de excitação de 90 graus, 2 ou mais pulsos de 180 e no intervalo de cada pulso de 180 eu coleto um sinal. Então isso aqui é uma sequência fast spin-eco. Temos basicamente essas três famílias. Sequências gradiente eco, spin-eco e fast spin-eco. Então eu consigo formar imagens T1, T2, TP com essas três famílias de sequência. Então eu consigo formar imagens T1, T2 e TP com essas três famílias de sequências. Sequências gradientes, eco, sequência spin-eco e sequência turbo spin-eco. E aí, o que a gente tem de diferente disso? Eu tenho as sequências IR, que começa com um pulso de inversão de 180 graus, e aí eu consigo fazer um T1 IR. Essa sequência IR a gente usa muito para adquirir uma sequência chamada de flare e uma sequência chamada de STIR. E teremos também a família das sequências denominadas de API, imagens ecoplanares. Uma sequência API, geralmente na prática, a gente aplica para perfusão, difusão e para o mapa ADC. As famílias de sequências de pulso são tão grandes, e aqui eu fiz tipo um mapa mental para vocês estudarem aí no PDF de quem está acompanhando a semana da ressonância magnética, vai receber esse material e vai conseguir acompanhar mais facinho, tá bom? Das sequências spin-ecos, a gente tem as subfamílias, são as sequências duplo spin-eco, fast ou turbo spin-eco, múltiplos spin-ecos ou haste, que é da Siemens. Aí, da sequência gradiente eco, surgiu toda essa família, as sequências APIs e as sequências steady states, e aí tem todas essas famílias de sequências. Aí a gente tem algumas sequências com preparação de pré-pulsos, né, que já começa com um pulso de inversão de 180 graus, que são as famílias das sequências IRs, que dá para a gente fazer o flare, o STIR e o DIR. E dessas sequências de pré-pulso a gente consegue aplicar as técnicas de fat set, ou saturação de gordura, suprimir o sinal da gordura da nossa imagem, tá bom? As MTs também. E temos também a questão da família Grace Turbo GST.
DSE, que são técnicas utilizadas também para fazer sequências EPIs, ok? Sequências e variações de pulso servem para suprimir um determinado sinal. Então a gente tem as IRs, fazendo uma recapitulação e um resuminho para vocês. As sequências IR são as Inversion Recover, né? E da IR, que a gente tem as mais comuns, né? Flare e Steer, sequências IRs. A Spear ou Fat Set, temos a sequência Dixon. Temos sequência também de Double IR, as sequências chamadas de Deer. Sequências ultra rápida, a FRFSC, a sequência ProSet e a sequência MT. Então aqui são algumas sequências com variações de pulsos diferentes. Na prática, por que a gente utiliza algumas sequências com variações de pulsos diferentes? Para suprimir ou minimizar ou maximizar um sinal e gerar uma característica diferente desta ponderação, tá bom? Para a gente finalizar essa parte da nossa segunda aula falando de sequências de pulso, eu deixei um resuminho bem bacana aqui para você. Ó. A sequência Spin Echo. O que a gente vai ter lá na sequência Spin Echo? Convencional, uma sequência T1, T2, TP, e da sequência Spin Echo a gente consegue também ter as sequências turbos, né? As Fast Spin Echo. E na prática, a gente utiliza muito esses tipos de sequência para fazer saturação da gordura, minimizar o sinal da gordura em algumas ponderações. T1 Fat Set, T2 Fat Set. Segunda família de sequências, teremos as sequências IR, que usa um pulso de inversão de 180 graus para dar origem ao T1IR, ao Steer ou ao Flare, e na prática a gente acaba utilizando essa sequência com esse pulso de inversão para gerar uma característica diferente da imagem. Terceira família, a família das sequências Gradiente Echo. A gente consegue ter a sequência T1, T2 e DP, GRE, ou sequências que a gente chama de convencionais, né? E a gente consegue obter algumas imagens também de out phase e in phase, fora de fase ou dentro de fase. E para finalizar, as sequências EPIs. O que a gente tem de EPI aqui? Teremos perfusão, difusão, o mapa ADC e a espectroscopia sendo gerada pela família de sequências EPIs. E na prática, a gente usa isso aí como técnica quantitativa. Então, para a gente finalizar essa parte de sequências de pulso, eu montei um esqueminha aqui para vocês das famílias de sequência, os tipos e basicamente como a gente utiliza isso na prática. Então, da família Spin Echo, deu origem lá a sequência convencional, T1, T2 e DP, Spin Echo convencional, pulso de 90, pulso de 180 e coleta o sinal. E da família Spin Echo deu origem também à família Fast Spin Echo ou Turbo Spin Echo. A gente usa muito esses tipos de sequência para as técnicas para saturação de gordura, ok? Teremos as sequências IE, basicamente eu tenho lá um T1, um Steer e um Flare. A gente usa isso na prática com um pulso de inversão para gerar uma característica diferente da nossa imagem. A sequência Gradiente Echo convencional, né, que a gente chama de T1 GRE, T2 GRE ou DP GRE. Na prática a gente usa essas sequências para trabalhar com as sequências fora de fase. In phase e out phase, a gente usa muito a sequência gradiente para essa técnica. E a última família aqui embaixo, sequência EPI. Da família EPI teremos perfusão, difusão, o mapa ADC, espectroscopia. Isso aí são uma técnica quantitativa. Então aqui passei algumas sequências de pulso. Eu sei que a nossa segunda aula ficou mais densa, mais pesada, mas faz parte da física. E eu tentei de uma forma descontraída trazer esse assunto da melhor maneira possível para você que está começando, tá bom? Agora, esse MRE Expert é um software que eu vou mostrar para vocês na prática, alterando alguns parâmetros, como isso influencia na característica da imagem. Aqui rapidinho, só para mostrar para você como que a influência, né,
do tempo de repetição, do tempo de eco desses dois parâmetros na característica da imagem, que ele realmente altera a característica de uma ponderação. Então aqui, ó, esse é um software chamado MR Imaging Expert. Então eu posso selecionar aqui. Eu selecionei um equipamento de 1,5 Tesla, um crânio normal e um corte transversal. E aqui eu já formei uma imagem T1, ó, utilizando um tempo de repetição de 357 e um tempo de eco de 11 milissegundos. Se eu quiser formar uma sequência T2, automaticamente os valores desses parâmetros eles deverão ser aumentados. Então, ó, se eu clicar aqui na sequência Spin Echo e eu colocar um tempo de repetição de 2000 milissegundos e um tempo de eco, vamos aumentar aqui, ó, de 201 milissegundos e eu der um OK, ó, então a gente forma, deixa eu aumentar aqui, ó, a gente forma uma imagem com característica T2. Se eu diminuir um pouquinho esse tempo de eco, vamos colocar aqui uns 170, eu consigo diferenciar ainda melhor as estruturas anatômicas de partes moles. Aqui está puxando para um T2 pesado, né, o que a gente chama de T2 estrela, e aqui mais um T2 puro. Então eu vou fechar essa aqui, ó, e vou aumentar para você visualizar essa imagem. Ó. Então eu consigo diferenciar a substância branca e substância cinzenta. E repare que o líquido ele ficou com hipersinal nessa sequência denominada de T2, ó, líquido com hipersinal. Na T1, ó, o líquido fica com hipo e a gordura em volta da cabeça aqui, ó, fica branca, né? Fica com hipersinal. E se eu quiser formar uma sequência DP, ó, eu tenho que ter um tempo de repetição ainda alto, então a gente vai manter esses 2001 milissegundos e iremos diminuir o tempo de repetição, que lá na nossa tabelinha é em torno de 20 a 85 milissegundos. Então eu vou colocar aqui, ó, 41 de tempo de eco. Se eu der o OK, vamos aumentar essa imagem para você ter uma noção, céu com um pouquinho de brilho, mas só para você ver que realmente altera. Ó. Então aqui, ó, o líquido está preto, T1, o líquido está branco, T2, e o líquido ficou cinza, uma sequência DP. Então, o tempo de repetição e o tempo de eco altera diretamente no contraste da minha imagem. Espero que você tenha gostado aqui dessa explicaçãozinha na prática e que você realmente tenha tido uma noção que alterando os parâmetros TR e TE, eu altero na prática a característica desta imagem, ok? Pessoal, essa foi a nossa segunda aula. Espero ter agregado um pouquinho de conhecimento para você. Na nossa terceira aula, o André vai dar uma aula brilhante, vai falar um pouquinho sobre a anamnese e a programação para a realização de um exame de crânio rotina. Então o André te encontra na terceira aula, na sexta-feira. Um forte abraço e sucesso!